Está começando mais um episódio do Intensivito e no dia de hoje você vai escolher o seu time, porque até setembro você tem que ter um time pra torcer. Na verdade, a não ser que você já tenha um time, só que daí você assiste os vídeos mesmo assim, pra você saber um pouco mais aí, curiosidades do seu time, etc e tal. Então vamos lá. Hoje a gente vai explicar os times da AFC, da Conferência Americana. Lembra, eu falei num vídeo que temos duas conferências da NFL, que é a Conferência Nacional e a Conferência Americana. Eu expliquei isso no vídeo de dinâmica da liga, então vai lá assistir e depois volta pra cá. Eu vou dar uma introdução básica sobre todos os times da AFC, então assim, não vai ter coisas muito detalhadas, vai ser o básico pra você saber ali sobre o time, pra ver se você se interessa, que daí você pesquisa mais sobre cada um deles. Toda semana na Endzone eu tô fazendo um vídeo de 10 fatos sobre todos os times da NFL, e eu vou fazer um por semana até a temporada da NFL voltar, então já segue o Instagram da Endzone pra você conferir. E o último recado antes de eu começar esse vídeo é que eu estou gripada, meu querido telespectador. Então, por favor, tenha empatia com a apresentadora que hoje está falando um pouco mais fanha, está falando um pouco mais baixo, porque, enfim, fui, diagnosticada aí com a rinite. Acontece. Então está começando mais um Intensivito, seu intensivão de NFL comigo, Vevito. Então deixa o like, se inscreve no canal da Endzone, ative o sininho para você receber as notificações do celular toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Então vamos lá. Eu expliquei no vídeo de dinâmica da liga que cada conferência tem 4 divisões, a divisão leste, divisão norte e divisão sul. Essas divisões, elas não são tão geograficamente leais, né? Então, assim, vamos por favor também ter um pouco de empatia aí com a NFL nesse momento, porque a divisão, enfim, tem time aí da leste que, por exemplo, tem New England, que é Boston, Buffalo e Nova York, que é tudo ali num canto, e Miami, que é do outro lado do país. Assim, não faz sentido, mas tudo bem, galera, tudo bem. Mas é assim que funciona na NFL, então vamos lá, vamos aos times. Bom, primeiro vamos aos times da AFC Leste. O primeiro que tá aqui na nossa lista é o New England Patriots, né, galera? Porque não tem como falar de história da NFL e história dos times sem falar do New England Patriots. E, infelizmente, é a maior torcida que tem aqui no Brasil. Estão falando que 49ers e Packers estão superando aí a torcida de New England, porque o Tom Brady saiu de lá e aí a galera parou de torcer pra New England, mas eu acho que é uma grande mentira, porque em todo lugar você acha um torcedor dos Patriots. Em todo lugar. Os Patriots são um dos 2 times que tem mais título de Super Bowl da história. Eu falei isso no vídeo passado sobre a história do Super Bowl. Então vai lá conferir. Os Patriots estão empatados aí com os Steelers com 6 títulos de Super Bowl. 6. Gente, isso é muita coisa. Porque os Patriots, eles tiveram o Tom Brady, né? Que literalmente foi o quarterback mais vitorioso da história da NFL. O cara jogou até 46 anos de idade. 46 não, tô exagerando. 46 acho que ele deve ter agora. Mas ele jogou até muito tempo. Ele jogou até ele não poder mais. Literalmente. Até a chegada do Tom Brady, os Patriots, eles não tinham nenhum Super Bowl. E aí, depois, quando ele chegou e com o técnico dos Patriots, que era o Bill Belichick, que inclusive saiu nessa última temporada, né, tomara que ele arranje um emprego, eles ganharam 6 títulos de Super Bowl, depois dos anos 2000, né, foram todos os títulos entre o ano 2000 e 2019, então assim, antes dos anos 2000, os Patriots, eles não tinham nada, eles não tinham nenhum título, eles tinham participado no Super Bowl aqui e ali, mas eles nunca tinham ganhado. E os Patriots, eles já foram para 11 Super Bowls, que é o time que mais teve aparições de Super Bowl na história, ou seja, o Patriots é o maior vice de Super Bowl, mas isso a gente não fala, né? Porque seria zoado um time que é literalmente um dos times mais vitoriosos de todos os tempos, então deixa quieto. Os Patriots começaram ali, eles foram fundados na região de Boston, tanto que o nome deles antigamente era Boston Patriots e não New England Patriots. Só que daí eles acabaram mudando para a região de Foxborough, que também é ali perto de Boston, então eles mudaram o nome para New England. E o nome Patriots vem em homenagem aos norte-americanos aí que declararam independência na guerra contra a Inglaterra, né, na região da Nova Inglaterra, por isso que o nome é New England Patriots, ou seja, Patriotas da Nova Inglaterra. E foi com os Patriots que a gente começou a usar o nome de dinastia para se referir a uma equipe aí da NFL que ficou durante muito tempo sem perder de ninguém e ganhando títulos e títulos e títulos. Ou seja, o Patriots acho que é a dinastia que a gente mais pode considerar aí na história da NFL, porque um jogador e um técnico mudaram a história da liga aí por 2 décadas. Então, eles foram uma verdadeira dinastia. Agora vamos para Miami Dolphins. Eu gosto muito dos Dolphins. A cor é muito bonita, eles são um golfinho. O golfinho é um animal um pouco mau caráter. Eu sou biólogo, eu posso afirmar.
Mas os Dolphins, inclusive, junto com os Patriots, são os dois times que têm base aqui no Brasil, né? Porque a NFL ela tem um programa de expansão internacional e aí alguns times eles escolhem os países aí que eles vão fazer esse programa de expansão. E os Patriots e os Dolphins, eles estão aqui no Brasil, então a gente pode dizer que o Brasil é o time dos Dolphins e dos Patriots. O que eu acho isso muito da hora, apesar de não torcer pra nenhum deles. Os Dolphins, eles têm 2 títulos de Super Bowl, né? E, coincidentemente, são 2 títulos que vieram seguidos. Um em 1972 e um em 1973. Inclusive, em 1973, os Dolphins foram o primeiro e único time da história da NFL a ter uma temporada perfeita, ou seja, uma temporada que eles não perderam nenhum jogo, eles ganharam todos. Foram pra pós-temporada, avançaram, também não perderam nenhum jogo, chegaram no Super Bowl e ganharam. A gente já teve outro time aí que teve uma temporada regular perfeita, no caso os Patriots de 2007, não perderam nenhum jogo, só que daí eles chegaram no Super Bowl e eles perderam pros Giants. Muito triste. Mentira, não é tão triste assim. Os Dolphins também tiveram um dos melhores quarterbacks da história, que era o Dan Marino, que ele ficou aí nos Dolphins na década de 80 e na década de 90. E ele era considerado por muitos, assim, como o melhor quarterback da história da NFL, mas ele não ganhou nenhum Super Bowl pelos Dolphins, né? Então, às vezes, quando a galera fala, tipo, usa Super Bowl como métrica para denominar se um quarterback é bom ou não, por exemplo, o Joe Flacco, se você não sabe quem que é o Joe Flacco, ele tem um Super Bowl, mas isso considera ele um dos melhores quarterbacks de todos os tempos? Não, desculpa, Joe Flacco, não sei se você tá assistindo esse vídeo, mas enfim, O Dan Marino foi um dos melhores quarterbacks de todos os tempos e ele nunca conseguiu ganhar um Super Bowl. Dolphins, bom time do Paulo Antunes, não sei se você sabe, mas o Paulo Antunes é Dolphins. Vamos ao próximo time, que é Buffalo Bills. Buffalo Bill. Que barulhinho, mano, que foi? Os Bills têm o nome de Buffalo Bills justamente por conta do tal do Buffalo Bill, que o nome dele não era Buffalo Bill, era William Frederick Cody, que era um humano que ficou conhecido lá nos Estados Unidos por ter assassinado vários búfalos. Ah, ele caçava búfalos. Assassinou. Pra que você vai matar o búfalo? Pra que você vai matar o bisão? Nada a ver. Os Bills, eles são um time bastante tradicional aí na NFL, porém eles não têm nenhum título de Super Bowl. Mas nos anos 90, eles tinham um quarterback que se chamava Jim Kelly, e eles eram muito dominantes aí nos anos 90, assim, se for pra falar uma época gloriosa aí dos Bills, era nos anos 90 com o Jim Kelly. E naquela época, os Bills, eles chegaram aí 4 vezes pro Super Bowl, seguidas. Não apenas assim, foi 4 vezes. Não, eles foram pra 4 Super Bowls seguidos e eles perderam os 4. O que é triste, vou ter que admitir, isso é triste. Mas é um time com bastante história e isso é, tipo, inegável. Os fãs dos Bills, inclusive, eles são considerados um dos mais malucos e mais fanáticos da NFL. Sempre que você vê um torcedor da NFL, assim, se tacando fogo, passando gasolina no corpo, tacando fogo, ou pulando em cima de uma mesa e quebrando a mesa com as próprias costas, é um torcedor do Buffalo Bills. Eles são completamente malucos, completamente alucinados, o que eu acho maravilhoso. Eu gosto da torcida dos Bills justamente porque eles não têm o tic-tac batendo direito na cabeça. Isso que é legal de assistir. Até porque o time deles nunca ganha, sempre chega nos playoffs, vai longe e perde. Hoje em dia, os Bills, eles estão tendo até que uma época um pouco melhor, né, do que costumava ser aí no começo dos anos 2000, porque agora eles têm o Josh Allen, que é um quarterback que ele é muito bom. Ele é o Mahomes? Não, ele não é o Mahomes, mas ele é um bom quarterback, o Josh Allen. E ele tá sempre levando o time aí longe nos playoffs, já faz uns bons anos, acho que se eu não me engano tem uns 5 anos que desde que o Josh Allen veio aí, 2019, 20, os Bills, eles ganham a título de divisão, né? Porque cada divisão ganha um título. Eu expliquei isso no vídeo do Dinâmica da Liga, então vai lá assistir. E já faz alguns anos que os Bills estão ganhando a divisão deles com o Josh Allen. Ano passado eles quase perderam para os Dolphins, mas, né, deu a letra. Os Bills foram lá e ganharam. Agora vamos para o New York Jets. Coitado dos Jets, eles são meio que o patinho feio, né? Não, o patinho feio da AFC Leste, né? Quer dizer, mas pelo menos eles têm o Super Bowl, os Bills não têm. É o time que tá mais tempo sem ganhar um título de Super Bowl. Por quê? Vamos lá, vamos contar a história. Os Jets são o segundo time de Nova York da NFL. O outro time de Nova York é os Giants, mas eles são da NFC. E no vídeo que vem você vai ver a história dos Giants. A história dos Giants é muito da hora. No começo, os Jets se chamavam New York Titans, porque segundo eles, um titã era maior do que um gigante. Então eles eram melhores do que os Giants, porque eles eram os Titans, tipo... Nome bosta, né? Só que o estádio antigo dos Jets, ele ficava perto do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, então eles mudaram pra New York Jets, jet de avião. Então, ficou New York Jets, o que eu achei melhor do que New York Titans, eu acho. Os Jets, que nem a gente falou, só tem
um título de Super Bowl. E eles são o único time da história que só foi pra um Super Bowl e ganhou esse título. Tipo, é o único time que só tem uma aparição e um título de Super Bowl. Nenhum outro time na história da NFL conseguiu fazer isso. Ir pra apenas um Super Bowl e ganhar esse único Super Bowl. Eles foram os únicos que conseguiram fazer isso. Os Jets ganharam o Super Bowl 3. Inclusive, o Super Bowl 3 foi o primeiro Super Bowl que começou a ser chamado de Super Bowl. Falei isso no vídeo passado também, que eu contei a história do Super Bowl. Então, e os Jets justamente ganharam o primeiro Super Bowl que começou a ser chamado de Super Bowl, né? Porque antes eles chamavam de AFL, NFL Championship Game. Os Jets dividem estádio com os Giants, que é o MetLife Stadium. E assim acabou a AFC Leste. Agora vamos para a AFC Oeste. Agora vamos para a AFC Oeste. Essa parte eu gosto, porque temos o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs, caso você não saiba, é o meu time. Bom, o Kansas City Chiefs é o time que tem mais títulos de Super Bowl dentro da sua divisão, com 4 títulos. Tem que começar falando isso, né? Tem que começar impondo o teu time, né? E a história dos Chiefs, ela parece ser um pouco mais recente, né? Porque os Chiefs começaram a ter seus anos de glória mais recentemente, mas os Chiefs são um time muito tradicional aí nos Estados Unidos. Eu vou contar a história deles aqui. O fundador dos Chiefs era o Lamar Hunt. E o Lamar Hunt, ele também foi um dos fundadores da AFL, né? E eu fiz um vídeo explicando a fusão da NFL com a AFL. Vai lá assistir, pra você entender do que eu tô falando. E o Lamar Hunt, ele foi um dos fundadores da AFL, inclusive, ele é a pessoa que deu o nome de título de conferência da AFC. Então, quando o time ele ganha a conferência americana, ele leva pra casa o troféu Lamar Hunt, em homenagem a ele. E esse foi o cara que ele era o dono dos Chiefs, né? Hoje em dia, a família do Lamar Hunt continua sendo dona do Kansas City Chiefs, né? Porque, afinal de contas, é tal qual uma monarquia. A pessoa morreu, quem assume é o filho. É assim que funciona na NFL. Os Chiefs ganharam o primeiro Super Bowl deles lá no Super Bowl 4, que foi em 1970. E também eles participaram do primeiro Super Bowl da história, né? Que foi contra o Green Bay Packers. Mas eles perderam. Enfim, desde o Super Bowl 4, né? Os Chiefs, eles ficaram fora da cena. E por ficar fora da cena, literalmente significa 50 anos fora da cena. Eles ficaram 50 anos sem, né, grandes coisas aí. Eles eram um time meio que apagadinho. Só que daí, em 2017, o que eles fizeram? Eles draftaram o melhor quarterback da liga hoje em dia, que é o Patrick Mahomes, que é... Gente, não tem nem como você discutir. Quem que é o maior quarterback da NFL hoje? É o Mahomes. Não tem outro, galera. Não tem outro, não tem como vocês argumentarem contra isso. O Mahomes, ele é o quarterback da NFL hoje em dia em atividade. Eu não tô falando que ele é o melhor da história, tô falando que hoje em dia em atividade é esse cara. E depois que o Mahomes chegou nos Chiefs, né, os Chiefs chegaram em 6 finais de conferência seguidas, e aí eles foram pra 4 Super Bowls, ou seja, eles ganharam 4 finais de conferência, e desses 4 Super Bowls que eles ganharam 3. Inclusive, 2 deles foram seguidos, em 2023 e em 2024. O Chiefs é o time do momento. O Chiefs é o time do amor. E aí o Mahomes, junto com o Andy Reid, que é o técnico dos Chiefs, e o Travis Kelce, que é tight end e também namorado da Taylor Swift, né? Os Chiefs têm aí criado um cenário atual na NFL de dinastia, né? A gente falou da dinastia dos Patriots. Atualmente, os Chiefs têm essa dinastia aí, né? Pode ser que daqui a pouco acabe? Pode ser, mas a gente já pode chamar de dinastia. Não é verdade? Foi pra 6 finais de conferência seguidas, gente, pelo amor de Deus. Deu 3 Super Bowls em 5 anos. É um time muito apelão. Vamos ter que falar isso aqui, que os Chiefs, eles são muito apelões. Agora vamos para Los Vegas Raiders. O Marcos, ele chama de Las Vegas. Os Raiders são um dos times mais clássicos aí da NFL, né? E eles eram antigamente da cidade de Oakland, que fica na Califórnia. E por um tempo, inclusive, eles até chegaram a se mudar pra Los Angeles, né? Também na Califórnia, mas aí eles acabaram voltando pra Oakland, que era, tipo assim, muitos fãs da franquia ficam em Oakland até hoje. Tanto que quando a franquia foi pra Las Vegas, eles ficaram meio tristes, cabisbaixos, entendeu? E eles ficam tipo, volta, e não vai voltar. Os Raiders têm 3 títulos Super Bowl, né? Eles têm um em 76, um em 80 e um em 83. E desde então, os Raiders nunca mais ganharam mais nada, né? Mas ainda assim, é um time que tem bastante história. O John Madden era head coach dos Raiders na primeira temporada que eles ganharam o Super Bowl, em 1976. E hoje a gente tem um videogame muito famoso de futebol americano, né? Que chama Madden. E se chama Madden por conta do John Madden, que era head coach dos Raiders. Podemos dizer, né, que os Raiders, eles são aí o time mais famoso da NFL, justamente porque muitas pessoas, elas usam roupas dos Raiders sem nem saber que é um time da NFL, porque elas acham que é uma marca de roupa de tão mundialmente conhecida que é os Raiders. E se você não sabe por quê,
Vou explicar agora nesse momento. Vocês sabem por que os Raiders é uma marca tão famosa? Nos anos 80 e nos anos 90, o grupo de rap hip hop NWA do Ice Cube e o Dr. Dre, eles popularizaram muito a marca dos Raiders porque eles eram daquela região de Oakland, né? Então eles usavam as roupas dos Raiders nos clipes e aí eles se apresentavam com roupa dos Raiders, então acabou popularizando muito a merch dos Raiders entre pessoas que não eram fãs de NFL e assim, ao redor do mundo. Tipo, pô, eu vi um clipe do NWA no TVZ do Multishow e aí eu falava, caraca, que boné da hora, onde que vende? Vou lá na Galeria do Rock comprar um igual. E foi assim que o boné dos Raiders ficou popular aí ao redor do mundo. Se você vê muita gente por aí usando o boné dos Raiders, provavelmente é por conta disso. Agora vamos pros Broncos. Os Broncos, junto com os Raiders, têm 3 títulos de Super Bowl, né? Então eles estão aí empatados em segundo lugar da divisão como times que mais tem título. Chiefs está em primeiro com 4 e os Raiders e os Broncos estão aí em segundo com 3 títulos. Os Broncos, eles são da região de Colorado, né? E também a gente pode dizer que eles são uma das franquias, assim, mais históricas aí dos Estados Unidos. Eles têm uma fanbase enorme, inclusive tem muito torcedor dos Broncos. Eles ganharam 2 Super Bowls seguidos aí na década de 90, um em 97, outro em 98. Os Broncos, eles ganharam o Super Bowl no ano que eu nasci. Isso é muito triste, cara. Na verdade, eles ganharam na temporada de 97 e ganharam em 98. Eu tinha acabado de nascer. Naquela época, o quarterback dos Broncos era o John Elway e ele era muito apelão, né? E o cara era muito bom. Inclusive, o John Elway, ele tinha sido, inclusive, curiosidade, ele tinha sido selecionado pelos Colts no draft. Só que ele se recusou a jogar pelos Colts. Ele falou assim, se for pra jogar nos Colts, eu não quero, vou jogar na MLB, que é beisebol, né? Ele tinha sido selecionado no draft da MLB também. Só que daí ele acabou aí fazendo um esquema e ele foi pros Broncos, né? E aí ele ficou muito apelão nos Broncos, ganhou 2 Super Bowls seguidos. E aí depois, em 2012, os Broncos assinaram com o Peyton Manning, que também era um quarterback muito apelão. Ele jogava nos Colts também. Olha só que curiosidade. 2 quarterbacks que eram dos Colts, que foram pros Broncos e ficaram apelões, né? Na verdade, o Peyton Manning já era apelão. E aí, quando ele foi pros Broncos, ele foi pra 2 Super Bowls, um em 2013 pra 2014, né, que eles perderam pros Seahawks, e depois ele foi pra mais um no Super Bowl 50 em 2015, que eles ganharam em cima do Carolina Panthers, totalizando 3 títulos de Super Bowl para o nosso querido Denver Broncos. E, inclusive, os Broncos, eles perderam aquele Super Bowl, o primeiro Super Bowl com o Peyton Manning, pros Seahawks, do Russell Wilson, que foi, depois de uns anos, ele virou o quarterback dos Broncos também, só que daí agora nessa off-season eles demitiram o pop do Russell Wilson e agora estão com Zach Wilson, que era dos Jets. É complicado. Ó, galera, se você torce pros Broncos, eu tenho uma péssima notícia pra você, cara. Vai demorar muito pros Broncos voltarem ao que eles eram. Vai demorar muito tempo, Sim, não que eu esteja reclamando, né? Curiosidade, Lewis Hamilton é um dos donos dos Broncos. Ainda assim, os Broncos, eles são um dos times que tem uma história enorme aí na NFL. E porque os Broncos, eles têm 8 títulos de conferência, né? Eles ganharam 8 títulos da AFC e eles estão empatados aí com os Steelers, que tem mais títulos na AFC, atrás apenas dos Patriots, que tem 11 títulos da AFC. Agora, o último time da divisão Oeste é o Los Angeles Chargers. Os Chargers são um dos 12 times da NFL, né, que não tem nenhum título de Super Bowl. Eles fizeram apenas uma aparição no Super Bowl na história, né, que foi em 1994, e eles perderam para os 49ers. Antigamente, os Chargers, eles eram de San Diego, né, eles eram de San Diego Chargers. Na verdade, eles começaram como Los Angeles, aí depois eles foram para San Diego, ficaram, tipo assim, 50 anos em San Diego, até que em 2017 eles voltaram para Los Angeles. Inclusive, foi muito difícil para mim falar Los Angeles Chargers. É que nem Raiders. Às vezes eu falo Oakland Raiders ainda. Demorou muito pra eu falar Los Angeles Chargers, não San Diego Chargers. Demorou. Os Chargers, eles inclusive tiveram um dos melhores running backs aí da história da NFL, que era o LaDainian Tomlinson, que inclusive foi um dos últimos jogadores da história aí da NFL, que não era quarterback, a ganhar um título de MVP. Para você que não sabe, título de MVP significa Most Valuable Player, que é jogador mais valioso da temporada, ou seja, o mais apelão, o melhor jogador da temporada. Está tendo uma ascensão de torcedores do Los Angeles Chargers. Ah, por quê? Porque o time é bom? Não. É porque temos uma figura ilustre aí do nosso querido Brasil que torce pro Los Angeles Chargers. Quem? Casimiro Miguel. Ele é torcedor dos Chargers, né? Então aí tem um monte de mano, eu vou começar a assistir NFL porque o Casimiro gosta, vai torcer pros Chargers. Casimiro, você não tá fazendo uma coisa legal pra esses jovens, cara. Porque eles vão torcer pros Chargers e eles vão sofrer.
Tô avisando. E pior que eles vão sofrer justamente porque toda off-season a galera fala, ai não, porque os Chargers esse ano, eles vão longe, porque tem o Justin Herbert, que é o quarterback dos Chargers, que o menino é muito bom. Só que ficam falando, ai não, porque agora os Chargers vão pros playoffs, ai não, porque agora os Chargers vão ganhar a divisão. E não acontece nada, pare de iludir essas pobres crianças. Você está iludindo pobres crianças, Casimiro Miguel. E os Chargers também tiveram um bom quarterback, que foi um quarterback aí histórico na franquia, que era o Philip Rivers, que ficou desde 2004 até 2020 na franquia. Então, uma figura histórica aí, que ele enchia muito meu saco. Não gostava do Philip Rivers, mano. Toda vez que ele jogava, ele enchia o saco de juiz, enchia o saco de todo mundo. Ai, cara chato. 9 filhos. 10, ele tem 10 filhos. Ele tá com 10 filhos. Agora vamos para a AFC Norte, começando pelo nosso querido Pittsburgh Steelers, que nem eu falei no começo do vídeo, os Steelers e os Patriots estão empatados aí na NFL como os dois times que mais têm títulos de Super Bowl, com 6 no total. Quem que vai desempatar? Vai ser o Patriots ou os Steelers? Não sabemos, porque nenhum desses times vai chegar no Super Bowl tão cedo. Então a gente vai ficar um bom tempo aí com eles empatados em 6, a não ser que outro time ultrapasse. Não saberemos. Porém, os Steelers têm 6 títulos do Super Bowl. Eles ganharam 2 títulos seguidos 2 vezes na década de 70, porque eles ganharam em 74, 75, depois eles ganharam em 78, 79. Então na década de 70 os Steelers eram o time do momento, né? Depois eles ganharam 2 Super Bowls na década de 2000, né? Que eles tiveram um quarterback Big Ben, que era Ben Roethlisberger, que até hoje é considerado aí um dos melhores quarterbacks da história dos Steelers, e ele ganhou um Super Bowl em 2005 contra os Seahawks e em 2008 contra os Cardinals. E aí o Big Ben junto com o Terry Bradshaw, que também era quarterback aí dos Steelers nos anos 70, eles dois são considerados aí um dos melhores quarterbacks da história dos Steelers. Hoje em dia, eles estão com quem? Com o Russell Wilson, que era dos Broncos. Então assim, vamos ver. O Russell Wilson, ele era muito apelão no Seahawks, ele tem um Super Bowl no Seahawks, ele jogava muito bem. Aí, ele foi pros Broncos, o que aconteceu? Aí vamos ver se ele vai pros Steelers, ele vai fazer ok, porque às vezes o problema é os Broncos, não é verdade? Vocês já consideraram isso? Se toda temporada o time tem um quarterback diferente e todos eles não errado, às vezes a culpa é do time e não do quarterback. Temos que falar isso aqui. A última aparição dos Steelers no Super Bowl foi na temporada de 2010, né? Quando eles enfrentaram quem no Super Bowl? Os Packers do Aaron Rodgers. E aí eles perderam e depois disso nunca mais. Os Steelers, eles foram fundados, inclusive, como Pittsburgh Pirates, que é o nome do time de beisebol de Pittsburgh. Eu expliquei no vídeo de história da NFL que tinham muitos times que eles nasciam com o mesmo nome da MLB, pra ver se pegava mais popularidade aí, só que daí, enfim, aí depois, em 1940, eles viraram os Steelers. E o nome Steelers é em homenagem à região ali que é de aço e minério de ferro, enfim, metalúrgicos, que é da região aí de Pittsburgh, e eles deram o nome de Steelers em homenagem a essa região que é conhecida por isso aí em Pittsburgh. O nosso querido Christian Metalúrgico, que é social media do Endzone, ele é o maior torcedor dos Steelers que conheço. Os fãs dos Steelers, eles têm um símbolo da torcida, né, que é a Terrible Towel, que é uma toalhinha amarelinha que eles ficam balançando ela na torcida, assim, que traduzindo é toalha terrível. Eles ficam balançando ela na torcida pra torcer. Eu não sei porque, da onde que vem a origem. Vou fazer um vídeo sobre a origem da Terrible Towel, porque eu sinceramente não sei a origem da toalhinha. Agora, vamos para o Cleveland Browns. Nossa, coitados. Gente, tem alguns times que, tipo assim, a gente consegue falar dos anos de glória, né? Tipo, os Steelers, os Patriots, os Dolphins, até os Bills dá pra falar. Só que agora tem uns times que, mano, que dá dó. E o Browns é um desses times que dá dó, mano. Que, tipo assim, eu não tenho muita coisa pra falar boa. Não tem, tipo, mano, não tem. Por exemplo, os Browns, eles são um dos times mais antigos da NFL, né? Eles foram fundados em 1944. E eles são um dos times mais antigos da NFL a nunca nem ter ido pro Super Bowl. E o nome dos Browns vem em homenagem a um dos fundadores do time, né, que era o Paul Brown. E uma curiosidade, né, o primeiro dono dos Browns, né, era um magnata de uma rede de táxi da cidade de Cleveland. E, tipo, o Agostinho Carrara foi o primeiro dono dos Browns da história. Os Browns nunca foram pro Super Bowl, né, eles não têm nenhum título de Super Bowl. E eles têm alguns títulos, né, antes da fusão da NFL com a AFL. E o último título de divisão que os Browns ganharam a AFC Norte foi em 1989. Tipo assim, mano, faz muito tempo, juro. Ainda naquela época eles nem na verdade, a AFC Norte naquela época ela nem existia ainda. Eles faziam parte da AFC Central. Foi a última vez que os Browns ganharam o título de divisão. A AFC Norte ela nem existia. Então os Browns eles nem têm título da AFC Norte, pra vocês terem ideia. E aí, mano, escuta só. O dono dos Browns,
que era um cara chamado Art Modell, em 1995, eu tenho certeza que o Art Modell, ele era tipo um hater dos Browns. Porque, mano, ele demitiu o Paul Brown, e aí o Paul Brown ele foi pros Bengals, uma época aí. Ele demitiu o Paul Brown, que era literalmente o mano que deu o nome da franquia dele, ele demitiu ele. E aí depois, em 1995, ele pegou a franquia inteira e ele se mudou pra Baltimore. Ele pegou todos os jogadores, toda a equipe técnica, tudo, pegou todo mundo e mandou pra Baltimore. E fundou outro time, que é o Baltimore Ravens, que eu vou contar a história deles aqui. Só que daí, os Browns, eles ficaram 3 anos sem ter time. Não tinha Cleveland Browns. Parou de existir, porque o cara, ele pegou e falou assim, tchau, beijo, fui. E ele foi pra Baltimore, a cidade de Cleveland ficou sem time. Depois de 3 anos, voltou, né, os Browns. O Cleveland Browns voltou em 1999, que foi quando eles voltaram a participar aí da NFL. E aí, desde então, os Browns foram para os playoffs apenas 3 vezes. Inclusive uma no ano passado. 3 vezes só, mano. Eu tenho muita dó dos Browns. Muita dó. Desculpa, torcedor. Desculpa de verdade. Mas é porque eu não... É complicado falar desses times. Os times que são amaldiçoados. Agora vamos para o Baltimore Ravens, né? Que nem eu falei, eles surgiram aí em 1995. Quando o Art Modell decidiu pegar a equipe inteira dos Browns e levar para Baltimore. E a cidade de Baltimore, ela tava sem nenhum time da NFL desde que os Colts, que são da AFC Sul, eles foram para Indianápolis, né? Então a cidade de Baltimore, ela ficou aí um tempo sem ter nenhum time da NFL. E aí o nome dos Ravens foi escolhido por meio de uma votação popular. Inclusive, essa história é muito da hora. Porque a população de Baltimore escolheu o nome Ravens em homenagem ao Edgar Allan Poe, que era um poeta que escreveu aquele conto O Corvo. Esse cara aí, ele viveu em Baltimore durante uns anos, inclusive ele morreu em Baltimore. E aí eles decidiram colocar o nome de Ravens, os Corvos, em homenagem a esse conto aí do Edgar Allan Poe. E que está tatuado no corpo do Egídio. Porque o Egídio achava que ele ia tatuar o Belchior. Ele viu, era um flash tattoo. E aí ele viu o desenho do Edgar Allan Poe. E era metade do Edgar Allan Poe e metade uma caveira. E aí ele viu, ele falou assim, é o Belchior, vou tatuar. E aí, porque ele achava que era tipo, esse ano eu não morri, ano que vem eu não morro, porque era uma caveira. Só que era o Edgar Allan Poe. E aí, no meio da tatuagem, a menina tava tatuando ele, aí ela, pô, você gosta, né, dele? Tem poucas pessoas que eu vejo que gostam dele. Pô, o Belchior, adoro. E ela, tipo, não, o Edgar Allan Poe. Aí ele, não é o Belchior. Essa história é muito boa, mano. Esse cara é foda. Enfim, os Ravens, eles têm 2 títulos de Super Bowl, né? Eles têm um em 2000 e em 2012. Mesmo eles sendo um time recente, né, de 1995, eles ganharam o título de Super Bowl logo em 2000. Tipo, logo depois eles entrarem na NFL. E um em 2012. Em 2012, eles ganharam o Super Bowl com o quarterback Joe Flacco, né? A gente falou do Joe Flacco aqui. Eles ganharam o Super Bowl em cima dos 49ers do Colin Kaepernick, que também é uma figura bastante histórica aí na NFL, que foi o jogador que foi expulso da NFL por conta de todas as manifestações antirracistas que ele fez na NFL, e aí ele foi expulso. E os Ravens ganharam o Super Bowl em cima dos 49ers, que ele era o quarterback. E eles também ganharam 2 finais de conferência só, justamente nesses 2 anos que eles ganharam o Super Bowl. E os Ravens têm 7 títulos de divisão aí desde 2003, sendo o segundo time da AFC Norte que tem mais títulos de divisão, né? Perdendo apenas para os Steelers. Hoje em dia, o quarterback dos Ravens é o Lamar Jackson, que ele entrou na liga em 2018 e ele já tem 2 prêmios de MVP. Então, assim, o Lamar Jackson, ele é muito apelão, ele só é muito azarado nos playoffs, que o pobre sempre chega lá e perde. Agora vamos para o último time da AFC Norte, que é o Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals, junto com os Browns, é um dos times da AFC Norte que não tem nenhum Super Bowl, mas pelo menos os Bengals já participaram, não é verdade? O Cincinnati Bengals também nasceu do Cleveland Browns, né? Porque o dono dos Browns, o Paul Brown, ele foi demitido como head coach pelo Art Modell, e aí ele decidiu fundar outra equipe em Cincinnati, e aí ele fundou o Cincinnati Bengals. O Paul Brown, que literalmente os Browns levam o nome de Browns por conta do Paul Brown, ele era head coach, foi um dos fundadores, e aí ele foi demitido, e aí ele foi e falou assim, quer saber, vou fundar outra equipe, e aí ele fundou o Cincinnati Bengals. O nome dos Bengals é Bengals por conta do tigre de Bengala, Bengalers, e Cincinnati Bengalers. Que nem eu falei, os Bengals são um dos 12 times da NFL que não tem nenhum título de Super Bowl, mas eles têm 3 aparições. Eles têm 2 nos anos 80 e uma mais recente, em 2021, né, contra os Rams, que eles acabaram perdendo aquele Super Bowl pros Rams. Inclusive, o show daquele Super Bowl foi muito da hora, que foi Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem, foi muito da hora aquele show. O Joe Burrow é quarterback dos Bengals hoje em dia e ele fez uma grande diferença por lá, né? Não podemos falar que ele não fez, porque antes dele e depois dele,
melhorou bastante. Agora estamos acabando, chegamos nos times da AFC Sul. Nossa, esses vídeos de história, eles demoram, mano. Pô, contar a história de todos os times de uma conferência são 16 times. Isso porque eu tô enrolando. Caraca, tá bom, vamos lá. Os Colts, eles foram fundados em 1953 na cidade de Baltimore. Lembra que eu falei de Baltimore? Baltimore tinha ficado sem nenhum time. Por quê? Teve um dia aí que os Baltimore Colts, de uma madrugada, da noite pro dia, eles também pegaram tudo e foram embora, mudaram de cidade. Isso porque o dono dos Colts, ele sempre pedia pra prefeitura pra fazer melhorias aí no estádio, de infraestrutura, tals, porque o estádio era público, não sei qual que era o babado. E aí, não faziam melhor, ele falou assim, quer saber? Vou me mudar. E aí, ele pegou todo mundo, botou numa vanzinha, toda a infraestrutura ele pegou, botou numa van e foi pra Indianápolis, porque Indianápolis tinha um estádio melhor e aí eles foram. E Baltimore ficou sem time nenhum. Os Colts, eles têm 2 títulos de Super Bowl, né? Eles têm um em 1971 e eles têm um em 2006. Eles foram o 5º campeão de Super Bowl da história da NFL, né? E eles são um dos times mais clássicos aí da liga inteira, porque eles foram um time que fez muita história bem no comecinho aí da NFL, quando a NFL começou a pegar mais uns times de outras expansões. Nos anos 2000, os Colts tiveram aí seus anos de glória com o quarterback Peyton Manning, que nem eu falei que fez história nos Broncos. Inicialmente, ele tinha sido draftado pelo Indianapolis Colts, ficou uns anos aí nos Colts, bateu vários recordes e ganhou um Super Bowl pra eles em 2006, em cima dos Bears. Então, os Colts, eles têm 2 Super Bowls, um nas décadas de 70 e um pouco mais recente com o Peyton Manning. Depois, os Colts ficaram um pouco apagados da cena aí da NFL. Eles tiveram um quarterback muito bom, que era o Andrew Luck, só que o Andrew Luck, ele acabou se lesionando muito e ele se aposentou muito cedo e ele era muito bom. E aí, hoje em dia, o que os Colts têm? Apenas memória. Sobrou apenas os ovos no porta-mala dos Colts. Agora vamos para o Jacksonville Jaguars. É um time muito recente, também não tem muita coisa para falar dos Jaguars, infelizmente. Eles são um dos times mais recentes da NFL, né? Eles são de 1993 e eles entraram na sua primeira temporada da NFL em 1995. Eles são um dos 4 times da NFL, né, que nunca sequer fizeram uma aparição no Super Bowl. Já tinha falado aqui dos Browns, e os Jaguars também são um dos times que nunca foram pro Super Bowl, mas pelo menos os Jaguars não são tão antigos assim, né? Então dá pra gente perdoar os caras. Os Jaguars têm 2 títulos de divisão apenas, né, desde que, né, no caso, a AFC Central virou a AFC Sul. Na verdade, tinha a AFC Central que tinha vários times, e aí eles mudaram aí, fizeram uma nova divisão de divisões dentro da AFC e na NFC. Os Jaguars têm apenas 8 aparições em playoffs na história, né? Eles ficaram 10 anos sem ir para os playoffs, de 2007 até 2017. Enfim, por mais que os Jaguars são um dos times mais recentes da NFL, o estádio deles é um dos mais antigos em atividade, né? Eles estão em 7º lugar da lista de estádios mais antigos da NFL. Por quê? Os estádios aí dos anos 90, eles não foram reformados, ao contrário dos estádios mais antigos que foram todos reformados aí dentro dos anos 2000, ou foram demolidos e criaram novos estádios. Então os Jaguars, eles têm o mesmo estádio desde a inauguração deles, o que é raro. São poucos estádios que estão aí desde a inauguração, e os Jaguars são um deles. Tem muito torcedor dos Jaguars por causa da série The Good Place, por conta do nosso querido Jason Mendonça, que era de Jacksonville. Assim, não tem muita coisa pra falar dos Jaguars, então vou ter que apelar pra falar sobre cultura pop, né? No caso, se você não assistiu a série The Good Place, assista! É muito boa. É uma das minhas séries favoritas. Agora vamos para o Houston Texans. Mesma coisa dos Jaguars, não tenho muita coisa pra falar, porque os Texans, eles são geração Z. Galera, os Texans, eles são geração Z, é o time mais recente da NFL, eles nasceram em 2002. Quando o Texans nasceu, eu já era uma criança que falava, que andava, que não fazia mais cocô nas calças, que sabia seu discernimento sobre certo e errado. A cidade de Houston, ela não tinha nenhum time na NFL desde 1996, quando o antigo time de Houston, que era o Houston Oilers, foi para Nashville, se tornando o que a gente conhece hoje em dia como Tennessee Titans. Então a cidade de Houston, ela ficou, né, sem nenhum time. Os Texans, eles não são, né, um time com muita história na NFL, até porque, né, os Pops têm apenas 24 anos de idade, eles também não têm nenhuma aparição em Super Bowl, nenhum título, mas a mesma coisa dos Jaguars, né? É um time recente, então dá pra gente perdoar. O primeiro jogo da história dos Texans foi contra o Dallas Cowboys, porque eles queriam emplacar aí uma rivalidade regional entre Dallas e Houston, porque são 2 cidades que ficam no Texas, mas acabou que uma rivalidade que não pegou tanto assim, porque os Cowboys, eles têm rivalidade com um monte de gente, que tem uma relevância muito maior que os Texans, né? Porque quem são os Texans na fila do pão? Dos Cowboys, literalmente não são ninguém. Então foi uma rivalidade que acabou não
pegando. Os Texans, eles têm 7 títulos de divisão, né? E o primeiro título de divisão que eles ganharam foi em 2011. Então, assim, recentemente, até que os Texans, eles estavam um pouco melhor. É que, assim, a AFC Sul, ela muda todo ano. A gente nunca sabe quem que vai ganhar. Todo ano, assim, ela roda. Porque a AFC Sul é meio que tipo assim, ganha quem tiver menos pior. Então, né, muda todo ano o campeão. A gente nunca sabe quem que vai ser o menos pior. E recentemente tem sido os Texans. Na verdade, recentemente não. Recentemente tem sido os Jaguars. Os Texans foram para um Divisional Round em 2020, que foi contra os Chiefs, que simplesmente eles começaram marcando 24-0 logo no começo do jogo, que todo mundo falou assim, nossa, os Chiefs vão perder, pipocaram, que não sei o quê. E os Chiefs foram lá e viraram. Mano, esse jogo, eu acho que eu não sei como que eu não passei, que eu não tive piripaque. Vamos para o último time, Tennessee Titans, que nem eu falei, os Titans antigamente eles eram chamados de Houston Oilers. Eles se mudaram de cidade em 1996, eles foram pra Nashville e acabou que eles se tornaram o Tennessee Titans. Eles até tentaram usar Tennessee Oilers aí no começo da franquia, mas acabou não dando certo e eles mudaram o nome pra Titans. Os Oilers, eles tinham 2 títulos da EFL antes da fusão, um em 1960 e um em 1961. Eles foram pra apenas um Super Bowl na história, né? Na história deles, e foi na temporada de 99, mas eles perderam pros Rams e eles têm apenas 4 títulos de divisão, né, da AFC Sul, e eles são um dos times mais antigos da NFL a também não ter nenhum Super Bowl, mas pelo menos eles apareceram em pelo menos um. Mas é isso, né, gente, a AFC Sul, o único time que tem mais história é os Colts, né, porque os outros é meio tipo... Não tem muito o que falar. Até os Titans, quando eles eram Houston Oilers, até é um pouco mais histórico, mas mesmo assim, o Tennessee Titans recentemente tinha o Derrick Henry, né, que era um jogador muito apelão, só que hoje em dia ele não está, mas os Titans, então assim, não tenho mais o que falar dos Titans, gente. Mano, eu conhecia uma menina que era torcedora dos Titans, agora eu não lembro o que ela torcia pros Titans. Eu não conheço ninguém que torce pros Titans, pros Texans e pros Jaguars. E agora encerramos o vídeo de Escolha Seu Time, times da AFC. No vídeo que vem a gente vai ter Escolha Seu Time versão times da NFC, da Conferência Nacional. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se você já tem um time, um desses times aqui, por favor, comenta aí embaixo por que você torce pra esse seu time. Porque tem uns aqui que não tem muito motivo. Por exemplo, Titans, eu queria saber. Texans, queria saber também. Jaguars, também, por favor, me avisem aí por quê. Ou até Browns. Vocês gostam de sofrer? Eu encaro isso como gostar de sofrer. Terapia. Façam terapia. E é isso aí. Esse foi mais um Intensivito, seu intensivão de NFL comigo, Vivito. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal do Endzone e ativar o sininho para receber notificações diretamente do seu celular. E é isso. Vídeo que vem times da NFC.